Mulheres Cristãs em Ação, Pastora Clarice. E hoje nós vamos falar de fé. Fé é um tema fantástico. Fé é poder. Fé é poder acreditar de olhos vendados de que Jesus Cristo vai fazer tudo na nossa vida que nós precisamos que Ele faça. Eu nem preciso me preocupar. Eu creio que Jesus Cristo, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo vão atuar na minha vida conforme a vontade deles. E eu entrego a minha vida para eles e eles vão fazer aquilo que é melhor para mim. Fé é acreditar, conforme Hebreus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. É acreditar naquilo que nós não vemos. Nós não vemos nenhuma possibilidade de cura naquela pessoa, mas a fé me possibilita ver que esta pessoa pode ser curada por Jesus Cristo. A fé me habilita a ver que quando eu estou desempregada, eu posso confiar que Jesus Cristo, que Deus, que o Espírito Santo vai abrir uma porta de emprego para mim. Fé é caminhar com Jesus, saber que Ele está aqui comigo. Eu tenho fé, eu sei que Ele está aqui comigo, sentado aqui comigo do meu lado. Ele caminha comigo, Ele me orienta, Ele me ajuda. Eu tenho fé que Ele está aqui comigo. Eu não o vejo, mas eu sinto a presença dEle aqui neste lugar. Aleluia! Eu sinto que Ele está aqui comigo, me ajudando a falar para você da importância da fé. Em Mateus 17, o Evangelho de Mateus conta a história da cura de um menino endemoniado. E os pais levaram o menino para os discípulos e para que eles expulsassem o demônio. No entanto, os discípulos não conseguiram isso. E aí chegaram para Jesus e perguntaram: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? E Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá. E ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio aqui do menino, ele não sai sem oração e jejum. Mas Jesus quer aqui falar aos discípulos, ensinar aos discípulos de que eles serão capazes de fazer qualquer coisa se tiverem fé. Jesus caminhou com os discípulos durante 3 anos antes da sua morte e ressurreição. E nesta caminhada ele ensinou e provou para eles que se eles tivessem fé nele, depois que ele subisse ao céu, eles poderiam fazer qualquer coisa. Mas eles não compreendiam. Eles ainda não acreditavam de verdade no que Jesus estava falando. Eles não tinham compreensão. Era difícil de entender o que Jesus realmente queria. E eu até entendo isso. Tem pessoas que a gente fala de Jesus para elas e fala para elas que elas precisam ter fé e elas não compreendem. Elas continuam tendo medo, elas continuam desconfiadas a respeito da glória e do poder de Deus. Elas ficam escondidas no seu canto e não conseguem reagir. Elas não têm fé para colocar o seu pensamento em ação. Elas não têm atitude de fé. Elas querem ter fé, mas elas não conseguem ter essa atitude de orar por alguém, de impor as mãos em alguém, pedindo oração pela cura, de pedir pelo emprego, de pedir qualquer coisa que necessita de um problema na família a ser resolvido, enfim, qualquer problema. Eles não acreditam o suficiente de que Jesus vai resolver este problema para eles através do Espírito Santo. A fé é uma via de mão dupla. Eu só vou ter fé se eu me entregar totalmente ao Senhor. Se eu entregar a minha vida toda.
o meu pensamento, o meu coração, o meu corpo. Se eu entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou para Jesus, é sinal de que eu tenho fé nele. É sinal de que eu confio nele. Eu entrego a minha família na mão dele, eu entrego aqueles problemas mais cabeludos, dos quais eu não tenho nem muita esperança que vai ser resolvido, mas que eu sei que na mão do Senhor vai ser resolvido. E fé, eu posso pedir ao Senhor Jesus: Senhor, me dê mais fé. Me dê mais fé, me dê o dom da fé. Quando a gente aceita Jesus na nossa vida, Ele nos dá dons. O Espírito Santo derrama na nossa vida dons. E um dos dons que Ele derrama na nossa vida é a fé. É a fé que quando você tem fé, você acredita que você pode qualquer coisa em nome do Senhor Jesus. Não aquela fé assim do tipo assim, eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé que ele vai ser curado, eu tenho fé de que ele vai encontrar um emprego. Não é esse otimismo. Fé não é otimismo. Fé é acreditar que Jesus Cristo vai mudar alguma coisa na minha vida. Fé é acreditar que eu estou caminhando com Jesus e que Ele sabe o que é melhor para mim. E quando eu peço alguma coisa para Ele, eu tenho a confiança de que isso vai se resolver na minha vida. Há muitos anos atrás, eu fiz um pedido para Jesus Cristo, para Jesus, o meu Salvador. Eu entreguei a minha vida para Ele e eu entreguei tudo na mão dele. E eu fiz um pedido muito especial que eu ainda espero que Ele atenda. E eu tenho fé que isto vai acontecer. E quando eu caio na realidade de que isto ainda pode acontecer, eu fico pensando como Deus é generoso, como Ele é poderoso, como Ele é fiel. Eu nem tenho sido tão fiel assim. De repente eu me assusto quando eu vejo que Jesus fez alguma coisa para mim que eu pedi e eu já tinha esquecido e de repente aquilo acontece. Então, a nossa caminhada com Jesus, ela não é uma caminhada simplesmente de otimismo, de eu achar que as coisas vão se resolver porque a gente precisa ser otimista. Fé é um dom que a gente recebe e que a gente pode sustentar através da palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vai aumentando a nossa fé. Estudar a palavra, orar, ir à igreja, estudar a Bíblia, participar de estudos bíblicos é uma maneira de você crescer na fé. Porque Jesus, através da sua palavra, o Espírito Santo, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, ele te ensina como fazer para você ter fé. Ele vai te mostrando os caminhos e você vai criando essa perseverança. Quando a gente passa por problemas e a gente passa por problemas difíceis e a gente pede para que Jesus resolva esses problemas na nossa vida e depois a gente olha para trás e vê que tudo se resolveu, a nossa fé ela se tornou muito mais forte. Nós nos tornamos muito mais perseverantes. A fé nos dá perseverança, a fé nos dá esperança de que coisas melhores irão acontecer. Então, tenha fé, ore com fé, aleluia, amém. Que Jesus te abençoe com fé, que você consiga ter uma fé transbordante, uma fé que você tenha muita alegria quando você pede alguma coisa para Deus. E que você deve saber de que se Ele não atendeu a sua oração, é porque Ele tinha um outro plano bem melhor para você, ou por aquele que você orou. É muito comum a gente vir pedidos de oração para a gente. Dizer, Clarice, você poderia orar por esta situação? Eu confio na sua oração. E eu sempre digo, não confie na minha oração, mas confie em Jesus Cristo. A minha oração, ela tem poder
Todos nós temos esse poder de poder orar e sermos atendidos. Qualquer um de nós, se nós tivermos fé, qualquer um de nós, não importa. É claro que a gente pode pedir oração para os irmãos, para nos fortalecermos na fé e para chegarmos ao objetivo final. É lógico, a oração esse estágio ele é bem-vindo sempre em todos os momentos. Mas a oração, ela depende dessa via dupla, de eu de eu estar caminhando com Jesus Cristo, de Ele estar sentado aqui comigo, de Ele estar aqui ao meu lado e eu saber de que essa fé que eu tenho, ela é muito mais, ela é capacitada, eu sou capacitada por Jesus Cristo através do Espírito Santo e você também pode ser capacitada, pode ser capacitado pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Então, se você tiver fé, do pequenininho grão de mostarda já vai ser o suficiente para você ver as transformações que vão acontecer na sua vida. Deus abençoe você, a sua família neste domingo e tenha fé. E se você por acaso acha que não tem fé, peça fé. Peça em oração fé ao Deus Todo-Poderoso e Ele lhe dará, na medida certa, aquilo que você precisa. Um bom e abençoado dia e uma boa semana para você.